Meu amigo, se você achou que o Vasco do ano passado era ruim, parabéns, você acabou de encontrar um pior. Meu Deus do céu, como é que pode tanta ruindade por metro quadrado? O negócio é o seguinte, pessoal, o time do Paiva interino é esse aqui, e esse time, ele me dá um estresse antes mesmo da bola rolar, porque ele me dá mais pergunta do que resposta. Como é que pode, e essa é a minha primeira pergunta, o João Vitor não caber nesse time aqui? É bem verdade que Léo e Maicon fizeram sim um bom jogo no meio da semana na Copa do Brasil, o que foi surpreendente, 0-0 fora de casa, foi um placar muito melhor do que dava pra se imaginar, só que assim, mesmo assim, como é que não cabe o João Vitor nesse time, nem que seja de lateral? E eu falo muito do João Vitor porque assim, o pouco que ele entra em campo ele parece bom, e além disso, ele foi muito caro, 32 milhões de reais, não podem estar no banco. E se estão no banco, alguma coisa está de errado. E aí, agora que ele já foi embora, eu vou falar dele. O Alexandre Matos, ao que tudo indica, fez um dos piores trabalhos dos últimos anos. Briga ali com o Paulo Brax. É que o Paulo Brax teve mais tempo para fazer mais merda. Mas olha só, além do João Vitor, que não joga, e é mais um treinador diferente, porque assim, o Ramon não usava ele, e agora o Paiva, interino, também não tá usando. O que acontece? Esse cara treina muito mal, o João Vitor, ele é muito fraquinho no treino, o que é que rola? Além dele, ó, Cleiton também, foi cara e não joga, Adson, cara e não joga, Esforça a mesma coisa, a gente tem aí 4 jogadores que são caros e que não estão no time titular. Vocês viram que quase acabou a luz? Não é só o Vasco que tá prestes a cair, não. Enfim, além disso, eu até parei de falar na hora. Além disso, tem a questão também do Payet, que mais uma vez não vem pra campo. Eu falo mais uma vez porque, ele não vai jogar na Copa do Brasil, porque a viagem pra Fortaleza é longe e vamos desgastar demais o Payet. Aí, hoje, a mesma coisa. Não, campo sintético, e aí o Payet não pode jogar. E aí, se ele não aguentava esses 2 jogos, como é que ele aguentou ser titular naquele jogo do Criciúma? Claramente tinha um erro ali, tinha uma avaliação errada. Dizem que ele treinou muito bem naquela semana, mas que no jogo ele não rendeu igual no treino. E aí, se for falar de treino, o João Vitor deve estar treinando muito mal, né? Enfim, o elenco esse aqui é muito limitado, a gente já sabe. E como é que começa a partida? Começa, cara, com a foto de todo mundo aqui e um jogo muito ruim pro Vasco. Literalmente, na casa do primeiro minuto, o Canóbio, o jogador atacante deles, já tem uma chance que ele quase faz gol. E aí, no minuto 2, já tem mais uma chance. Então, assim, o Vasco, ele começa tomando muita pressão, tomando muito apavoro, logo de cara. O primeiro lance ali, o do Canóbio, se eu não me engano, é o Léo Pelé que dá uma errada, e o segundo é do PH. O PH, na verdade, ele não só errou nesse lance, como em vários. É um jogador que, assim, ofensivamente, é um lateral que até me agrada, mas defensivamente, meu Deus do céu, como erra passe o senhor Paulo Henrique, que hoje eu achei até que deveria ter saído muito mais cedo, deveria ter saído logo, e não foi tirado. Ele é um cara que, assim, já me agradou bastante, tá ligado? Ele faz o lance do gol da permanência no passado e tal. Só que ultimamente ele tem errado muito passe e errado em momentos que não dá pra errar, que hoje o Vasco só não tomou gol logo no comecinho por base de sorte, tá ligado? E uma prova disso que eu tô falando é este lance aqui. Olha só, com 10 minutos de jogo, tá aqui o Atlético Paranaense cruzando a bola dentro da área, o cabeceio, a bola vai bater na trave e não acontece o gol. E depois já tem o lance da expulsão. Antes da gente falar da expulsão desse Ronald Araújo do Vasco, a gente tem que falar, assim, da pressão que estava sendo exercida em cima do time do Vasco. Uma coisa que é interessante a gente entender é que, sim, o Atlético Paranaense hoje, principalmente dentro de casa, por causa desse gramado diferente e tal, ele é uma potência. Talvez o Atlético Paranaense hoje, ele figure ali entre, sei lá, os top 6, 7 melhores times do Brasil? Tô exagerando? Acredito que não. Agora, isso aqui ajuda muito. Assim como naquele jogo da Champions, lembra que o Barcelona tava ganhando, a Araújo escolhe derrubar o Barcolá do PSG e tomar o vermelho, assim como o Barcolá teve aquela sorte, hoje teve a sorte o jogador do Atlético Paranaense. Assim, vamos ver o lance aqui, porque é impressionante, olha só. Tá aqui o Hugo Moura, ex-jogador do Furacão, ex também Flamengo, ele toca pra ninguém, aí o cara vem, assume a frente, ele escolhe derrubar, fazer a falta e consequentemente tá aqui o lance, tomar o vermelho. Além de burro é ruim. Assim, gente, é um negócio muito impressionante, porque ele, com a bola no pé, é um jogador que eu já elogiei aqui. Ele no jogo, se eu não me engano, é contra o Fluminense, 2 rodadas atrás, ele dá uma assistência pro Verratti, ele com a bola no pé, ele até tem ali um bom passe, tá ligado? Ele cria alguma coisa, mas isso aqui não pode acontecer. Eu falo do lance do Araújo porque a gente aprende com erros que nem sempre é da gente, né? Então toda profissão você aprende com erro seu e dos seus colegas. E aí, cara, eu acho que esse lance aqui tá muito perto daquele lance do Barcelona, que não é possível que esse mano não viu uma Champions League, não tem cabimento. Como é que você
você pode, tendo ali em vista que todo mundo entendeu que, pô, o que o Araújo fez é merda, é errado, atrapalhou o Barcelona, era preferencial, era muito melhor que o Barcelona tivesse tomado um gol, mas tivesse conseguido se continuar com 11 em campos do que aquilo que aconteceu, ele vai lá e replica a mesma coisa. Eu acho que aqui rolou uma parada de tipo assim, nada nem ninguém é mais raçudo do que um jogador que acabou de perder a bola fazendo besteira. E aí, eu acho que rolou uma parada dessa, de tipo assim, cara, eu acabei de fazer merda, toquei pra ninguém, entreguei o time, eu vou mostrar a raça. Só que a raça dele é manifestada dessa forma aqui, caçando o cartão vermelho. Assim, gente, como eu falei, com a bola no pé, ele tem ali a sua qualidade e tal, mas isso aqui é burrice. Isso aqui é uma situação que você precisa tomar uma atitude, eu vou fazer a falta ou não, eu vou confiar no Léo Jardim, que também tem isso. O Vasco tem um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro, e falar isso não é exagero nenhum, é um dos melhores, eu acho que top 3, 4, e ele opta por não confiar no goleiro, ele opta por tomar o cartão vermelho. E aí, acontece aqui o vermelho, e depois disso o Vasco, principalmente no primeiro tempo, não existe. O Vasco passa a jogar de forma horrorosa, o Vasco que já não estava bem, como eu falei, a gente já estava tomando pressão, agora a gente tomava pressão com um homem a menos. Era tudo certo para dar errado. E aí, logo na sequência, na cobrança da falta, o Pablo bate, a bola vai mais uma vez na trave, essa aqui já era a segunda, teve uma terceira, assim, o Vasco não parava de tomar pressão até que aconteceu o gol. A bola vem aqui de trás, o cara domina dentro da área, cruza, e aí o zagueiro vai lá, faz o gol, e vamos aqui falar. É impressionante como tá dando mole o Vasco. Eu acho que num campeonato de pontos corridos, o importante é pontuar. Acabei de falar, óbvio, mas presta atenção. Às vezes, cara, tem jogos que se você fizer um ponto, vale muito, vale muito. Principalmente se você for pensar que ano passado, por exemplo, o Vasco, um ponto a mais ou a menos, teria decidido um rebaixamento ou não. Então, assim, num campeonato tipo esse, jogar fora contra um time que é complicado, na situação que o Vasco tá, você deve se apegar a qualquer detalhe. Então, um pontinho nesses casos aqui é muito importante. E o Vasco fez tudo para não conseguir conquistar esse ponto. O Hugo Moura, que novamente eu falo, ele é torcedor assumido do Flamengo, ele é ex-Furacão, falaram aí na transmissão que ele é noivo da filha do Cuca, treinador do Atlético Paranaense, mas sinceramente eu acho que isso aí não tem nada a ver, eu acho que foi só burrice mesmo. Como eu falei, é um jogador que eu acredito que vai até servir daqui para frente para alguma coisa, mas não pode ser tão burro assim. Burrices assim, no final do ano, faz a gente enfrentar o Operário, o CSA e times desse, tá ligado? Enfim, não pode acontecer esse tipo de coisa. Aqui tá a foto do Léo Pelé, mas nesse caso em específico, eu acho que ele e Maicon nem tem culpa, tá ligado? Foi realmente um mole, assim, impressionante do Hugo Moura, um negócio muito parecido ao Araújo do Barcelona. Em pouco tempo, o cara não conseguiu aprender nada com aquilo. A não ser que ele nem viu o jogo, né? E aí também, aí é foda, o cara não faz o básico do papel dele. Enfim, termina o primeiro tempo. Gente, o Vasco no primeiro tempo tomou um amasso colossal. Assim, eu dou graças a Deus que a gente tá vivo na Copa do Brasil, porque realmente tinha tudo pro Vasco já estar eliminado apenas com o jogo de ida. E aí, é até importante comentar aqui, que bom que pelo menos estamos, sabe, conseguimos segurar esse 0-0, porque o Campeonato Brasileiro tá indo de mal a pior e o Vasco tem tudo, mas absolutamente tudo pra brigar de novo contra o rebaixamento. Você quer entender a verdade? Eu posso te falar a verdade? Eu até anotei aqui, ó, em 2023, ano este que o Vasco brigou até literalmente a última rodada pra não ser rebaixado, ao final da quinta rodada, igual hoje, ao final da quinta rodada, ano passado, o Vasco tinha 6 pontos. Então jogou 5 jogos ano passado e tinha 6 pontos. Agora tem 3. O Vasco tem metade hoje dos pontos de uma temporada que ele brigou até a última rodada para não cair. O Vasco hoje está mais perto do rebaixamento, ao final da quinta rodada, do que estava no ano passado. Um ano que foi horroroso. Um ano que tinha tudo de ruim. Um ano que só não caiu porque aconteceu inúmeras coisas e, como eu já falei aqui no canal anteriormente, competências ocasionais misturadas com sorte, que eu não sei se vai rolar de novo. O Vasco hoje termina o primeiro tempo com 13 finalizações do Atlético Paranaense e nenhuma do Vasco. Você entende o quão ruim é a atuação? Que é muito marcada pelo erro individual do Hugo Moura, mas antes disso, como a gente estava falando aqui, já estava mal.
O Vasco sofre uma tentativa de gol aos 2, aos 3, aos 10 tem bola na trave, aí depois da expulsão tem outra bola no travessão, aí vai ter uma terceira bola na trave. O Vasco não consegue jogar bola. E agora também não tem treinador, não tem patrocínio master, tem desorganização, e eu volto a falar aqui, é a pior ou uma das piores SAFs do Brasil. Como pode ter tanta coisa errada ao mesmo tempo? Como pode jogadores mais caros não estarem ajudando o time, porque estão no banco? E aí o próprio Hugo Moura, que hoje é titular, ele não veio, sabe, com puta hype. Ele veio para quebrar galho ali. O Hugo só tá aqui no Vasco porque aquele Marlon Freitas do Botafogo o Vasco não conseguiu. O Textor não queria vender. E aí veio o Hugo Moura. Mas quem realmente veio com toda, sabe, com todo o prestígio, que é o caso do João Vitor a 30 milhões, que é o caso do Adson, esses não estão jogando. É porque eles são ruins ou é porque alguém não tá querendo? Por que eles não entram em campo? Eu não consigo nem ter motivo para reclamar dos caras, tá ligado? Porque eles mal pisam em campo. O João Vitor, hoje, depois da expulsão, ele entrou. E aí, como é que foi o segundo tempo? Mais uma vez, a gente começa, olha só aqui, ó. Domina a bola o cara deles, vai chutar de fora da área. Na trave, mais uma vez. E assim, no começo do segundo tempo, ele era mais do mesmo. Mais Vasco, tomando muita pressão. Só que aí, a gente tem uma mudança, uma chave sendo virada, e apesar de estar com -1, eu não sei se é tipo assim, mano, o pior que poderia acontecer já aconteceu, estamos perdendo. E a partir desse momento que parece que o pessoal percebe que, cara, isso aqui já era, tá ligado? Vamos tentar qualquer coisa. O Vasco, de fato, consegue começar a melhorar no jogo. O Vasco começa a criar chances, a ter mais a bola, a levar um certo perigo. O Atlético Paranaense começou até a ficar meio acuado, o que me estranha, tipo assim, você já ganhando dentro de casa com um homem a mais, você, tipo, se diminuir em campo, eu estranhei isso. Mas que bom, o Vasco começou a crescer. E aí fica um negócio na minha cabeça que assim, o Vasco é isso. Ele é um time que conseguiu jogar melhor com 10 do que com 11. Como é que você analisa essa merda? Como é que você entende? Tá ligado? Com 10 em campo, o time fez uma etapa, né, 45 minutos, os 45 finais, muito melhores do que os primeiros que tinha 11. É muito, assim, me parece, tá ligado? Uma parada psicológica de um medo tamanho no primeiro tempo, de não vamos tentar qualquer coisa, o medo de não perder, acaba perdendo, e aí depois, quando já tá tudo perdido, cria uma coragem e ali a coisa melhora. Enfim, o João Vitor agora sim já estava em campo, o Vasco começa a melhorar com o João Vitor hoje faz uma partida que, se ele não for titular no próximo jogo, alguma coisa tá errada. E aí, olha só, a gente tem este lance polemiquíssimo aqui, ó, que a bola vem no Verratti, ele briga, sai na frente, ele dá um toque pra cima, o cara pega de mão. Josão, mão? Não vi mão. Agora você vai ver. Quando vier aqui no replay, ó, olha só, a gente tem aqui o Verratti passa, ele vai dar o toque e na mão do jogador do Atlético Paranaense. Gente, vamos falar de arbitragem? Mais uma polêmica do Vasco. Isso aqui foi prejudicado. Isso aqui, o Vasco tá sendo garfado. Garfaram, tá ligado? Eu não sei se a desculpa é porque tá muito próximo ao corpo, mas claramente o cara com a mão impediu que o Verratti saísse cara a cara com o goleiro. E aí é mais uma vez o Vasco sendo prejudicado. Mas eu não vou entrar aqui no discurso de é tudo contra a gente, porque assim, a essa altura do campeonato, todos os times já foram beneficiados e prejudicados em algum momento. É claro que times iguais ao Vasco, estão sendo mais prejudicados do que qualquer outra coisa. Mas ontem mesmo o Flamengo estava reclamando disso. E aí eu até vi, sei lá, o Bruno Henrique mandando um papo de contra tudo e todos. O Flamengo reclamar que tá sendo, tipo assim, tá tudo contra a gente. O Flamengo reclamar disso? Enfim, é foda. Mas é só pra pontuar aqui que tá acontecendo com todo mundo. A arbitragem do Campeonato Brasileiro é tenebrosa. E eu falo disso no geral pra deixar bem claro que não é só contra o Vasco. Inclusive, a favor, teve naquela primeira rodada do Brasileirão o lance do Piton, que é até meio parecido com isso aqui, que a bola bate na mão também e o juiz não vê nada. É muito erro. Então, assim, eu pontuo aqui tudo que tem de ruim no meu time, que a culpa majoritária é nossa, é incompetência nossa, é falta de organização, tá tudo errado. Mas isso aqui também dá umas brechas pra você falar, pô, juiz, mas aí é foda. Mas aí como é que você olha isso aqui e não dá nada? Como é que isso aqui não vai pro VAR? Como é que, sabe, ninguém chama isso aqui? Enfim, só queria pontuar que isso aqui aconteceu depois. Mais uma vez, olha só, o João Vitor, ele vai dominar aqui e ele sai correndo, driblando, ele faz uma baita jogada ali. Como lateral, ele toca pro Verratti, que sai cara a cara com o goleiro, o Pirata bate, marca, só que aí o impedimento está marcado. Mais um gol do Vasco anulado. Como eu falei, tipo assim, o Vasco com VAR não dá sorte. Normalmente, quando o VAR aparece, é para anular, e nesse caso aqui tá certo, realmente estava impedido. E dessa forma, termina o jogo de hoje. A partir de hoje, sou outra pessoa. Vou esquecer o futebol, focar nos estudos e no trabalho. Vou voltar para a igreja. Só Deus merece o meu coração. Gente, é tudo, mas assim, tem tudo para ser um ano de Série B.
Tem tudo para ser um ano para ir para a Série B, de rebaixamento. Mas tudo. Precisa-se de um milagre tão grande quanto ano passado. É claro que ano passado a coisa começou a complicar justamente nesse período agora de quinta, sexta, sétima, oitava, nona rodada. Tem que ver como é que o Vasco vai reagir. A volta do Paê vai melhorar esse time? Contra o Criciúma não melhorou. Quem vai ser o técnico que vai chegar? Vai ter patrocínio master? Vai ter mais contratação na segunda janela? O Vasco vai melhorar mesmo? Vai ter um boom final? Ou a gente vai simplesmente parar de forma apática e aceitar o rebaixamento? Eu tenho que me preocupar em jogar contra o Operário ano que vem de novo? Enfim, um jogo horroroso, uma partida, assim, um segundo tempo melhor, mas ele é esquisito porque... Por que não jogou assim desde o começo? Se tinha capacidade, era medo? E na Copa do Brasil? Gente, é mais pergunta do que resposta. Vamos torcer para não vir a Série B. Valeu, obrigado.